De tempos em tempos, o correio entrega no antigo endereço do meu irmão uma carta de banco destinada a mim. Sempre a ideia sedutora de um produto ou serviço financeiro. A mais recente apresentava um novo cartão de crédito, válido em todos os continentes, ideal para reservar hotéis e passagens aéreas. Tudo que hoje, talvez, eu merecesse, se a minha vida não tivesse sido interrompida. Eu jamais aceitaria a proposta, mesmo não havendo cobrança de anuidade, mesmo podendo acumular pontos de milhagem e usar as salas VIP nos aeroportos. Tudo isso que eu teria, mas não terei. Tudo isso que quase não havia quando eu existia e agora que eu não existo, me é oferecido. Eu poderia fazer o inventário de perdas da perda de uma vida. É como se as cartas tivessem a intenção oculta de impedir que a minha memória, na memória dos meus, descanse. Como se, além de lhes haverem negado a terapia do luto pela supressão do meu corpo morto, o carteiro fosse minha alma em desassossego, a apontar culpas e omissões. Como se, além da morte desnecessária, quisessem estragar a vida necessária. Não, eu nunca conheci a casa do meu irmão. Eu nunca subi os degraus íngremes do jardim da frente. Nunca conheci os seus filhos. Nunca pude ser a tia dos meus sobrinhos. O carteiro nunca saberá que a destinatária não existe, que foi torturada, sequestrada e assassinada pela ditadura militar. Assim como ele, outros antes dele ignoram essa história, o separador das cartas e todo o seu entorno. O nome no envelope selado e carimbado, como atestar sua autenticidade, será o registro tipográfico, não de um lapso ou de uma falha no computador, e sim de um mal de Alzheimer nacional. A minha participação política na resistência brasileira foi muito, muito, muito marcante em toda a minha vida. A gente pode sempre dizer que esse episódio, fora o nascimento de um filho, fora isso, a sua família direta, é a parte mais importante. Quando eu fui presa, né, ou fomos presos, né, porque era eu, meu companheiro e mais um dirigente do Partido Comunista, nós fomos logo encaminhados para as salas de tortura. Eu tenho 4 filhos, dia 29 prenderam de setembro, de 69 prenderam ele. Aí depois, no dia 30, me prenderam eu e meus filhos. Aí me levaram para o UBAN. E lá fiquei uma semana. Aí depois me levaram para o DOPS. Aí começou os interrogatórios, né? Ele me tirava a roupa, deitava assim, me debruçava em cima de uma mesa e me batia muito, abusava de todo jeito, um horror. Quando entraram dentro da operação, botaram dentro da Operação Bandeirantes, meu filho com 5 anos, a minha filha com 5 anos e meu filho com 4 anos. Passaram na sala para ver o pai e depois trouxeram na sala onde eu estava sendo interrogada e torturada para que eles me vissem. Eu fiquei 9 meses presa, 4 meses desses incomunicável. Não podia ver meus filhos, não podia ver família, não podia ver ninguém. Isso daí para mim era a morte. Ver que eu não podia ver meus filhos, não podia beijar eles, não podia abraçar eles. Se tem uma coisa que os torturadores tinham razão, era dizer que marca de tortura não passa. Não passa, não passa. Nem a marca física, sempre vai ter uma coisa lá,
mas a de dentro jamais não passa. Para mim, minha prisão foi um sequestro, porque eu não era da militância, eu não era nada, eles só queriam saber do meu marido. Num determinado momento, eles encaminharam meus filhos para a casa de um delegado que era conhecido. E a delegado, ele continuou num processo de tortura com meus filhos, porque a tortura não é só física, é a tortura psicológica. Essa eu tenho certeza que meus filhos passaram muito. Nós fomos expostos, nós fomos presos, nós fomos mutilados. Como consequência dessas torturas, eu tive uma infecção puerperal absurda e nunca mais pude ter filhos. Nunca mais eu pude ter filhos. Eu tinha 23 anos. Machismo e o racismo estão entre as principais causas que levaram à morte quase 5.000 mulheres nos últimos 10 anos. Essa triste constatação foi feita por especialistas e representantes do movimento negro ouvidos pelo seu jornal, ao analisarem os dados do Mapa da Violência Homicídios de Mulheres, divulgado ontem em Brasília. O que o estudo mostra é que entre 2003 e 2013 piorou a vulnerabilidade da mulher negra. Entre as brancas, na verdade, o índice de homicídios caiu. A queda foi de quase 10% neste período. Já entre as mulheres negras, a taxa aumentou 54%. Das 4.762 mulheres assassinadas em 2013, 2.875 eram negras, 60% das vítimas. O que está por trás disso? Está por trás a vulnerabilidade que está dada para as pessoas negras, porque têm menos escolaridade, porque trabalham em empregos com menor remuneração, estão vivendo em bairros, em espaços onde a segurança pública está menos presente. Então, essa mulher é mesmo mais vulnerável, mas ela é mais vulnerável por ser mulher e por ser negra. Nós não temos referências de mulheres negras bem-sucedidas, de mulheres negras guerreiras, rainhas, né, nas nossas escolas, para as nossas crianças negras e principalmente no sistema de saúde, no SUS, no atendimento às mulheres negras no momento do parto. A gente sabe que a mulher negra é a que menos recebe anestesia para dor. E isso vem de uma cultura de achar que a mulher negra é forte, né, a famosa parideira. Não, nós não somos. Durante muitos anos nós fomos tidos como coisas, nós somos coisificadas. Essa mulher que é assassinada pelo seu parceiro, pelo seu ex-parceiro, ela já sofreu violência, muitas vezes durante anos. Violência física, violência psicológica, ameaça de morte. E aí acontece o assassinato, como se fosse o último ato. E isso é muito importante a gente perceber. Por quê? Porque esse ato não poderia acontecer, essa morte é evitável. Para a Jacira, essa estatística só vai mudar quando a sociedade deixar de ser machista e racista. Racismo combinado com vulnerabilidade dentro de casa, em relação às mulheres, também traz um maior assassinato de mulheres. É uma revelação muito importante, revela a cara desse país, não só porque as mulheres negras estão mais vulneráveis, menos assistidas, mas porque tem muito racismo. Combinado com desigualdade de gênero, é tragédia. Eu acho que o Estado, ele tem uma estrutura racista, ele tem uma estrutura machista. Na verdade, eu não espero do Estado, eu exijo do Estado. Como mãe, como cidadã, como mulher negra, eu exijo que, diante desses números, sejam criadas políticas públicas sérias, seja dado o mínimo de estrutura, de base, para que essa mulher, daqui a 10 anos, numa próxima pesquisa, a gente não esteja aqui novamente falando de um crescimento.
A reforma da Previdência proposta pelo governo Temer vai aprofundar as desigualdades e penalizar as mulheres. Essa constatação é de especialistas ouvidas pelo seu jornal para comentar os impactos negativos das mudanças no plano de aposentadoria das trabalhadoras. A reforma da Previdência proposta pelo governo Michel Temer quer igualar a idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres para 65 anos e aumentar o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. Pela lei atual, as mulheres se aposentam com 55 anos de idade ou 30 anos de contribuição, 5 a menos que os homens. Se a PEC da Previdência passar, as mulheres terão que trabalhar pelo menos 10 anos a mais. As mulheres, elas não têm uma vida laboral, uma vida ativa toda no mercado de trabalho formal. A maioria das mulheres, a maior parte das mulheres passa por um período de informalidade muito grande, tem interrupções na sua carreira profissional, principalmente no período da maternidade, especialmente as mulheres mais pobres, que são justamente as que têm menos acesso a políticas públicas, acesso à creche, né? São as mulheres que têm maiores níveis de desemprego e, portanto, ficam a maior parte do tempo desempregada e sem um período de contribuição. As mulheres vivem uma situação de desigualdade, né, no mercado de trabalho, né, as mulheres ganham menos, né, 30% que os homens, as mulheres estão no trabalho mais precário, né, na informalidade, e nos setores mais desqualificados do mercado de trabalho. Nós estamos vivenciando uma situação em que os rendimentos médios de homens e mulheres estão caindo em relação aos anos anteriores, ou seja, as pessoas estão recebendo menos. Portanto, futuramente também vão se aposentar com rendimentos menores. Segundo a coordenadora nacional da Marcha Mundial das Mulheres, as trabalhadoras do campo serão as mais afetadas pela reforma da Previdência. Na Constituição de 88, o que se aprovou lá é que a Previdência seria solidária com os trabalhadores rurais, que a gente sabe que é a população mais pobre com menos condição de contribuir, portanto não seria contributiva. Qual que é a mudança que vem para os rurais? Os rurais vão ter que contribuir. Qual é a discussão que a gente faz entre as mulheres? Você tem uma família ali que tem uma produçãozinha e ela dá aquele dinheiro, ela tem que fazer a contribuição para a Previdência. É óbvio que você não vai conseguir contribuir para duas previdências, você vai contribuir para a previdência do homem em geral. Esse debate, na verdade, no Congresso, ele vai se realizar no próximo ano, né? Porque o Congresso esse ano só está voltado para a aprovação da PEC 55. Então, eu acredito que a gente tem condições reais e objetivas de mobilizar a sociedade para enfrentar esse projeto e produzir as mudanças necessárias para que ele não seja aprovado da forma como está sendo proposto. E os movimentos sociais do campo lançaram hoje um manifesto contra a proposta de reforma da Previdência do presidente Michel Temer. Eles afirmam que a reforma é um golpe contra o trabalhador do campo, que está entre os mais prejudicados pelas mudanças na aposentadoria. Os movimentos sociais denunciam a proposta do governo, vai retirar direitos dos mais pobres, das mulheres, para manter os lucros do capital financeiro. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações.
corações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Descansa, é tempo de jogar xadrez. Não existem só 3 cores nesse arco-íris, não se resume a verde, amarelo ou vermelho meu coração. Não se faz política sem discussão, não se sai pra rua sem organização, reunião, debate, de quarteirão em quarteirão, representante de bairro, sabe? Acho que nossos avós sabiam, nossos pais talvez se lembrem. Ditadura, dureza que massacrou nossa classe, destruiu nossas cozinhas, que eram o público da casa, os espaços de conversa. Agora com TVs ligadas, iPhones tomadas, faces tweetadas, ninguém proseia mais nada, e a mídia nadando de braçada, determinando caminhos, abrindo estrada, como quem não quer nada, presidindo o país sem presidente, o país estado ausente, que é pau mandado do exterior. E a Vale do Rio Doce, e a Samarco, e a Lama, e a Monsanto com sua microcefalia programada, e a zica social instaurada. Isso não vale panelada? Se a estrela vermelha fosse a sombra, era mais fácil. Difícil é expulsar multinacionais, capitais internacionais, impostos, dívidas ilegais, rediscutir a bancada, explodir a esplanada, tocar fogo nessa engrenagem emperrada, onde trabalho é vendido a baciada, e preta e pobre é estuprada, e favela é turismo de bacana. Difícil é ter tempo para conversar, construir, organizar outro mundo possível, que tenha de fato cores, que tenha de fato amores, que expulse esses tumores, que pare de tremer nesses rumores, que fortaleça o que é ser público, abandonando o indivíduo, ego, bandido, esse sim, roubando nosso espaço, rompendo o laço, impedindo abraço. E mais amor, com menos polícia, é uma vida sem medo, sem tanto brinquedo acessório, onde o ser humano aprende a lavar sua roupa, bancar sua vida e cozinhar seu alimento. E para isso tem que ter tempo. O que nos cabe talvez seja roubar de volta o nosso tempo. Para ter tempo de jogar conversa fora, desligar os televisores, falar de nossas dores, de tantos dinheiros, tarjas pretas, indústria farmacêutica, hospitais da morte programada, é começar a construir outras estradas, sem tantas bandeiras levantadas. E deixa eles pra lá, deixa a Dilma lá. Isso é golpe de gente sacana, é machista, imperialista, coisa de bacana que quer que o Brasil perca tempo pra continuar. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Lá, 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 ia. 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 Das minhas muitas mortes, em 2012, um ex-delegado do DOPS do Espírito Santo e ex-agente do SNI, Cláudio Guerra, declarou no livro Memórias de uma Guerra Suja que eu e meu marido tivemos os corpos incinerados por ele na usina de Cambaíba, no estado do Rio de Janeiro, em 1974. Contra o Alzheimer nacional, é preciso memória, mas também é preciso verdade e justiça. E mais, enquanto houver desigualdade e exploração, a nossa luta não terminou.